Olá, paz seja convosco. Tudo bem com você? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Há um texto na palavra de Deus que está no Salmo 37, que é um conselho de Davi para nós, que eu gostaria que você prestasse atenção. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Bom, uma das coisas mais perniciosas que nós enfrentamos no tempo presente é algo que está dentro de nós. Porque Paulo ele explica que as nossas maiores batalhas são travadas dentro da nossa mente, dentro do nosso interior. E esta coisa tão perniciosa chama-se ansiedade. E aqui é importante entender o que é uma ansiedade. Se você parar para pensar, para a gente poder explicar claramente, a ansiedade nada mais é do que uma suspeita. É aquele tal de e se? E se acontecer? E se eu não conseguir pagar esse boleto? E se eu não conseguir desenvolver essa tarefa? E se acontecer de eu estar neste lugar e algo ruim acontecer comigo? Talvez você tenha uma chácara e se aqui tiver uma cobra, né? E de repente você tem a visão de uma cobra e aí vem o medo. E o medo parece a mesma coisa, ou parece que a ansiedade leva ao medo, mas são coisas diferentes. Porque na ansiedade você fica sempre na suspeita. Você se preocupa do problema. Você não está diante do problema. O medo não. O medo você está vendo a situação, vendo o problema, então de um jeito ou de outro você vai agir, mesmo que for para fugir, mas você vai agir. Enquanto que a ansiedade, ela te prende, te paralisa naquela situação e acaba gerando problemas muito em função desse ponto específico, ou seja, a suspeita. A suspeita de que algo pode acontecer, a suspeita de que algo pode dar errado, a suspeita que talvez você não vá conseguir, é sempre uma suspeita, nunca uma certeza. O medo já é fruto de uma certeza do que você está encarando. Então a ansiedade, ela é muito perniciosa para nós, justamente nesse aspecto. E veja o que é interessante. Dentro de 7 anos, num período de 7 anos, uma revista americana soltou uma pesquisa que diz que no início de 7 anos a quantidade de vendas de ansiolíticos nos Estados Unidos era de 900 milhões de dólares. Em 7 anos passou de 900 milhões de dólares para 2,1 bilhões de dólares. Ou seja, aumentou em torno de 120, 125% o consumo de ansiolíticos no período de 7 anos. Numa sociedade de tanta exigência, tanta competição, e isso pode estar muito claro diante de nós em todos os aspectos da nossa vida. Se eu não vou conseguir atender expectativas, se eu não vou conseguir fazer isso, será que isso vai dar certo? E é sempre uma suspeita infundada. Então, por isso que o autor do Salmo, ele diz, deixa a ira, porque isso vai te irritando, e quando você às vezes tem a impressão que você não tem o controle total da situação, você acaba se irando, acaba ficando nervoso, abandona o furor, né? Deixa de lado esse sentimento, né? Por isso ele diz assim, não te impacientes. Por quê? Porque a paciência é uma arma. Porque veja só, a palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração firmes em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, a paciência é uma arma. É saber que você tem um Deus que cuida de você. Não à toa no Salmo, mesmo o Salmo anteriormente, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E existe um provérbio chinês que diz o seguinte, se você tem um problema e você tem condições de resolver o problema, descanse.
Agora, se você tem um problema e você não tem condição de você resolver o problema, descanse do mesmo jeito, ou seja, a solução está clara diante de nós. Agora, essa suspeita e essa preocupação é que é o problema diante de nós. Então, nós precisamos trabalhar isso em nossas vidas. Nós precisamos ver o que é concreto, o que é um medo de fato em função de algo que já aconteceu, que está diante de nós. Nós precisamos perceber aquilo que nós estamos fazendo, que muitas vezes de errado, que está nos levando a resultados ruins, né? E talvez até em função desses erros que você fica nessa ansiedade, sempre nesse se, e equacionar essa situação diante de Deus, né? E confiar no Senhor, confiar de que a nossa vida e nosso futuro estão nas mãos do Senhor. Não à toa, lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, se eu não me engano, diz assim, verso 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é a nossa segurança. Então, nós temos que deixar de lado o si. Nós temos que começar a pensar, o que eu posso fazer diante dessa situação? Isso é algo claro, que já é concreto, que vai acontecer? Não. Então, por que eu vou me preocupar desse problema? E independentemente de uma situação ou outra, eu preciso confiar, eu preciso lançar a minha ansiedade diante do Senhor, confiar nele, porque ele tem cuidado da minha vida, e ele tem cuidado. Quantas vezes eu e você passamos por circunstâncias, passamos por situações que parecia que tudo iria se acabar, que tudo iria se destruir, que essa seria o maior problema que nós estaríamos enfrentando, que agora nós vamos morrer, que agora tudo irá se acabar, e de repente Deus move a situação e você muitas vezes nem move uma palha em função de resolver aquele problema, porque Deus agiu por você. Então, confie. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje e Jesus Cristo é o mesmo sempre. Ou seja, o mesmo Deus que operou ontem, Ele opera hoje. E o mesmo Deus que opera hoje, operará amanhã. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa confiança. E por isso eu peço, descanse, não ande ansioso. Pare de andar em função de suspeitas. Ande na confiança e fé de que o Senhor está cuidando de você. Pense nisso. Deus abençoe você.